A loira fantasma de Curitiba, também conhecida como Loira do Táxi, é a mais famosa lenda urbana da capital paranaense. Sua história surgiu em maio de 1975 e rapidamente se espalhou por toda a cidade, tornando-se parte do imaginário popular. Misturando relatos de taxistas, investigações policiais, manchetes de jornais e inúmeras versões contadas ao longo dos anos, a lenda permanece viva até hoje e é considerada um dos maiores símbolos do folclore urbano de Curitiba. Tudo começou na madrugada de 20 de maio de 1975. Segundo a versão que ficou conhecida em toda a cidade, um taxista fazia seu ponto quando uma jovem loira apareceu pedindo uma corrida. Ela era descrita como uma mulher muito bonita, de pele extremamente branca, cabelos loiros bem cuidados e roupas elegantes. Falava pouco, demonstrava educação e parecia bastante calma. Sem desconfiar de nada, o motorista aceitou a corrida e iniciou o trajeto. Durante o percurso, a passageira permaneceu quase em silêncio. O taxista tentou puxar conversa algumas vezes, mas recebeu apenas respostas curtas. O clima dentro do carro era estranho. Segundo alguns relatos, à medida que o veículo avançava pelas ruas quase vazias da cidade, o motorista começou a sentir um frio incomum, mesmo com os vidros fechados. A jovem então pediu que fosse levada até o cemitério do Abranches, localizado em um dos bairros mais antigos de Curitiba. O pedido causou certo desconforto no motorista, já que a corrida acontecia durante a madrugada e o destino era um cemitério praticamente deserto. Mesmo assim, ele continuou dirigindo. Ao chegar diante do portão do cemitério, o motorista parou o carro e virou-se para cobrar a corrida. A passageira havia desaparecido. A porta continuava fechada. Nenhum som indicava que alguém tivesse saído do veículo. Assustado, o taxista desceu rapidamente para verificar os arredores. Não havia ninguém. O cemitério permanecia completamente silencioso. A misteriosa loira simplesmente havia sumido sem deixar qualquer vestígio. Nos dias seguintes, outros motoristas passaram a contar histórias semelhantes. Alguns afirmavam que também haviam transportado uma mulher loira até o mesmo cemitério. Outros diziam que ela desaparecia antes mesmo de o táxi parar completamente. Em algumas versões, bastava o motorista olhar rapidamente pelo retrovisor para perceber que o banco traseiro estava vazio. Com o passar do tempo, a história ganhou novos detalhes. Uma das versões mais famosas conta que um taxista, já conhecendo a lenda, resolveu seguir a passageira quando ela desapareceu. Assim que saiu do carro, viu a mulher caminhando lentamente em direção aos túmulos do cemitério. Antes que pudesse alcançá-la, ela simplesmente atravessou os portões fechados e desapareceu entre as lápides. Outra versão afirma que policiais chegaram a acompanhar um dos casos. Segundo essa narrativa, quando o táxi parou diante do cemitério, os agentes viram a mulher tentando atacar o motorista. Um dos policiais teria efetuado disparos contra a loira, mas as balas pareciam atravessar seu corpo sem causar qualquer efeito. Logo depois, a aparição desapareceu completamente diante de todos. Esse episódio ajudou a aumentar ainda mais a fama da história e virou manchete em diversos jornais da época. As primeiras notícias publicadas nos jornais apresentavam títulos chamativos como Mulher Fantasma tenta matar um chofer de táxi, Loura quer vingar-se e Mulher Fantasma é o novo inimigo dos curitibanos. Durante semanas, praticamente toda Curitiba comentava o assunto. Muitos acreditavam que a história era verdadeira. Outros diziam tratar-se de uma grande invenção da imprensa. Ainda assim, a cidade inteira passou a conhecer a misteriosa Loira Fantasma. Com a enorme repercussão, surgiram inúmeras explicações para a origem da aparição. A mais conhecida afirma que a jovem teria morrido tragicamente anos antes em um acidente de automóvel enquanto seguia para encontrar o noivo. Como jamais teria aceitado a própria morte, seu espírito continuaria repetindo eternamente sua última viagem de táxi. Outra versão diz que ela foi assassinada pouco antes do casamento e enterrada no cemitério do Abranches. Desde então, retornaria todas as noites tentando voltar para casa, mas sempre desapareceria ao chegar ao local onde foi sepultada. Há ainda quem conte que ela teria sido vítima de um crime cometido por um taxista e que sua alma passou a aparecer para motoristas em busca de justiça ou vingança. Nenhuma dessas histórias, entretanto, foi comprovada. Elas surgiram ao longo dos anos como parte da própria evolução da lenda.
Alguns moradores afirmavam que a loira podia ser vista caminhando sozinha pelas ruas próximas ao cemitério durante as madrugadas. Outros diziam que ela aparecia apenas em noites frias e chuvosas, levantando discretamente o braço para pedir uma corrida. Quem aceitasse levá-la até seu destino jamais conseguiria receber o pagamento. A fama da loira fantasma cresceu tanto que muitos taxistas passaram a evitar corridas para o cemitério do Abranches durante a madrugada. Alguns confessavam sentir medo quando uma mulher loira entrava sozinha no carro à noite. Outros garantiam jamais ter vivido qualquer experiência sobrenatural, embora admitissem que a história era comentada diariamente entre os profissionais da época. Com o passar das décadas, a loira fantasma ultrapassou o universo das histórias contadas nas ruas e tornou-se um verdadeiro ícone cultural de Curitiba. Inspirou peças de teatro, curtas-metragens, histórias em quadrinhos, músicas, livros, roteiros turísticos e documentários. Em 2025, quando a lenda completou 50 anos, a Câmara Municipal de Curitiba realizou uma extensa pesquisa sobre sua origem, reunindo recortes de jornais, entrevistas com taxistas e documentos históricos que ajudaram a reconstruir o nascimento da história. Hoje, muitos pesquisadores acreditam que a lenda tenha surgido a partir de uma combinação entre boatos, relatos de taxistas e a intensa cobertura feita pelos jornais da época. Outros preferem acreditar que existe um fundo de verdade por trás da história e que a misteriosa passageira continua aparecendo para motoristas desavisados. Seja qual for sua verdadeira origem, a loira fantasma permanece como a mais famosa lenda urbana de Curitiba. Até hoje, quem passa durante a madrugada pelas proximidades do cemitério do Abranches ouve histórias sobre uma bela mulher loira que pede uma corrida, entra silenciosamente em um táxi e desaparece sem deixar qualquer vestígio ao chegar ao destino, mantendo vivo um dos maiores mistérios do folclore urbano brasileiro.